Inclusive, a cruz está abaixo da bandeira da ブラジルで最も影響力のある旅行 YouTuber がアジア探求語として選んだのは中国でした。彼は常に表面的な情報にとらわれず、その国の歴史的背景や社会問題まで深く掘り下げ、本音で語るスタイルで知られています。ネット上の噂と現実のギャップを確かめるべく、彼は大きな期待を胸に中国の地を踏みました。Entrando numa loja de conveniência, o que a gente percebe é que está extremamente cheio e muito bem organizado. E não é só aqui não, viu? A gente foi em supermercado, outras lojas de conveniências e tá sempre muito cheio. E outra coisa que mentira pra vocês é que aqui não entra os produtos do capitalismo dos Estados Unidos. E o que a gente começa a perceber é que isso é uma grande mentira. Não entra só produtos dos Estados Unidos, como produto do mundo inteiro. Aqui você vai encontrar leis, tem drink do Starbucks que eu nunca nem tinha visto na vida. Isso aqui é um café com queijo. Detalhe que essa geladeira é geladeira de drink quente. Ela não tá gelada, ela tá quente. Se isso é comunismo, meu amigo, a China falhou miseravelmente, porque andando por esse país, o que eu percebi foi que a China é o lugar mais capitalista que eu já vi em toda a minha vida. Inclusive aqui tem Apple, poucas lojas de luxo, inclusive tem até uma Rolex ali atrás. Além disso tem KFC e McDonald's e tudo que você achou que não teria. しかし、そこで彼を待ち受けていたのは想像を絶する光景でした。世界で最も閉鎖的で統制された共産主義国だと思っていた場所が皮肉なことに、これまで訪れたどの国よりも資本主義的だったのです。Produtos que a gente sequer imagina que teria na China se os chineses não conseguirem comprar. E para tirar a prova real, eu vou montar um kit aqui e vou comprar ele e ver quanto que custa na prática. Inclusive a Coca-Cola aqui é quente igual o café. Essa geladeira não serve para gelar, serve para esquentar as coisas. E o sistema de pagamento, meu amigo, o sistema de pagamento vai bugar sua mente completamente. E agora que eu tô com um kit de produtos chineses que não existe na China, eu vou pagar e ver quanto custa. Lembrando que eu tô com um Celta na minha mão, tá? Essa conta tem que sair cara. Aqui, esse aqui... Esse. Tudo que eu vou fazer sem usar um cartão, sem usar dinheiro, sem usar o meu celular, sem usar QR Code que você sempre escutou, que o pessoal sempre usa aqui. Eu simplesmente coloco aqui, digito o código, que na verdade é o meu final do telefone. Ele reconheceu a minha carinha aqui no negocinho, a minha mão. Eu não usei celular, não usei nada. E já está pago. E o rapaz até saiu batendo aqui. Eu já estou simplesmente com a conta paga, sem recibos, sem cartão, sem celular, usando apenas a minha mão. Obviamente você tem que ter dinheiro, tá? Porque a sua mão não é mágica. E para entender como funciona esse sistema de pagamento, a produção vai cadastrar a mão dela, porque só eu vendi a minha alma até então. A produção agora vai vender a alma dela pro governo também, para todo mundo ter acesso a tudo nosso. Tem a nossa cara, vai ter a nossa mão. Olha lá, a produção está agora cadastrando a leitura da sua mão. Fez a leitura da mão dela já, tá completo. Tudo que ela precisa agora de fazer é escanear um QR Code. Escaneou o QR Code. Olha pra você ver, tá literalmente 1 minuto e 37 segundos. Ela vai aceitar os termos de condições de vender tudo e 1 minuto e 50 segundos depois está pronto. Vamos fazer um teste? E agora a gente vai entender se a mão da produção paga. Ixi, já até leu. Ó, tem a minha foto ali. Tem a sua foto. 12, pagou. Já foi. Nem precisei número. E é assim que você cadastra a mão e já paga ao mesmo tempo. Esse clipe tem 2 minutos e 30 e foi o tempo que demorou para cadastrar a sua mão e efetuar um novo sistema de pagamento. Mas tem uma coisa sobre isso que me fez pensar bastante. Uma coisa que eu me perguntei foi: o que será que isso significa na prática? Porque esse serviço não custou nenhum centavo. Mas agora o governo tem, como eu disse para vocês, a minha facial, eles têm a biometria do meu dedo e agora eles têm a minha mão também. O que significa controle absoluto do governo. E nesses aplicativos você tem um universo onde você compra coisas, onde é uma rede social. Então o governo está controlando não só o que você consome, financeiramente falando, né? Mas o que você consome visualmente. Vídeos, com quem você conversa. Todos esses dados são enviados necessariamente, tá? Obrigatoriamente para o governo chinês. E a grande pergunta que ficou para mim sempre foi: qual que é o preço real que o chinês está pagando por ser 100% monitorado? E o valor dos nossos produtos comunistas ficou 36 moedas chinesas, que equivalem a mais ou menos 28 reais. Você quer pra você? Ah, essa aqui. Não é isso? Não existe comunismo. No final das contas,
Ela me cobrou 21 yuan, que ficou quase o preço do negócio aqui. Chegou aqui sem ser chamado. E me cobrou no final. E o tiozinho ali mesmo. E eu tô pagando. Papai. Eu nunca vi nada mais capitalista que isso. Mas será que além de ter esse avanço aqui da China, tem o preço? E a muralha da China aqui é literal, não é só um muro físico, mas um muro digital também. Para você ter uma ideia, os aplicativos que você conhece não funcionam aqui dentro para os chineses. Ou seja, você não vai ter YouTube, você não vai ter Facebook, você não vai ter Google, o mundo para eles é fechado. Mas se engana você... Opa, comigo quase caiu na minha frente. Mas se engana você que acha que os chineses não têm essas coisas. Os chineses têm isso e muito mais. Se ele não tem um WhatsApp, ele tem o WeChat, que além de ser um WhatsApp, ele vai além, ele funciona como um sistema de pagamento e que eu usei pagando com a minha mão. Eles não têm o YouTube, mas eles têm o equivalente ao YouTube. Eles não têm nada do que a gente tem, mas eles construíram um universo próprio e único para os chineses. Então o que acontece é que o governo controla a informação que eles consomem tudo que é da China, eles ficam fãs, cada vez mais fãs do próprio país, porque eles consomem menos de outros países, como a gente faz no Brasil, que é muito fã da cultura americana, ao contrário da China, que é fã da própria cultura. E se você acha que é falta de liberdade não ter os aplicativos que a gente usa, espera até você ver a quantidade de câmeras que tem nesse país. Literalmente em cima de mim tem uma câmera. A câmera tá em cima de mim, eu não quero olhar para ela. Que ela vigia 360 e pega o beco também. Então se você acha que você vai entrar nos becos chineses e não vai ser visto, você está completamente enganado, porque aqui cada esquina é monitorada. Outra coisa curiosa é que todo lugar, todo ponto, tem esses negocinhos aqui de você carregar o celular. Eles matam 2 coelhos na cajadada só, carregam sua bateria e se protegem para nunca ser roubado. A China não é segura só porque o povo chinês é o povo mais honesto do mundo. A China é segura porque aqui é um grande Big Brother. Big Brother é ótimo, né? Big Brother. Com certeza absoluta, a China é um dos países mais seguros de todo o mundo. Só que o preço que os chineses pagam por isso é a sua liberdade. Chongqing é uma cidade gigantesca, uma das maiores do mundo e a maior da China, mas mesmo assim essa cidade não é tão cara para viver quanto Nova York ou até quando comparado com São Paulo. Em todas as minhas pesquisas, Chongqing é mais barato do que viver na zona leste de São Paulo ou numa zona periférica do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, na área central que a gente está aqui, existe aluguéis de R$ 1.600 mensais. E isso acontece porque a China tem uma bolha imobiliária inversa. O que acontece aqui na China é que cresceu tanto, que teve muitas construções de prédios de 50 andares para cima, só que não teve tanta gente para comportar isso em todas as cidades. 中国が誇る最先端の監視決済テクノロジー。しかし、それは本当に彼らにしか実現できない技術なのでしょうか。いいえ違います。他国ができないのではなく、プライバシーや人権という超えてはならない一線を守るためにやらないだけなのです。国家がその境界線を無視し、国民のデータを際限なく収集管理することを許せばどうなるか。それが彼の導き出した恐ろしい結論でした。O que está me fazendo refletir é, realmente a China parece ser um lugar barato, uma economia que cresceu muito, mas até agora eu não sei no que acreditar de fato. Eu não sei se tudo que eu tô vendo aqui é uma verdade ou se é um controle total do governo e as pessoas não podem falar mal da China. Inclusive o governo atual, se você critica ele aqui, você vai ser punido severamente. Então no final das contas, o nosso olho pode estar enganando a gente, como também pode ser a verdade. O negócio é, a China explodiu, teve uma economia crescente, mas o que acontece aqui dentro ainda é um mistério para muita gente. Uma coisa é certa, por mais que a gente não sabe que informação confiar, uma coisa que a gente consegue ver é que aqui sim tem vários apartamentos de luxo, mas muitos lugares como esse, que tem apartamentos que parecem até uma espécie de gaiola. Inclusive a China tem a maior classe média do mundo, com 400 milhões de pessoas, que dá mais ou menos o dobro da população brasileira de pessoas consumindo ativamente dentro do país. E a inflação, como eu disse para vocês, foi uma das menores do mundo, só de 8%, comparado a 33% do Brasil e 30 e poucos dos Estados Unidos.
e apartamentos como esses, que parecem na verdade até uma gaiola. E para descobrir se a China tem realmente uma liberdade, a gente veio até aqui e descobriu uma igreja. E vou te falar que é uma das igrejas mais bonitas que eu já vi na minha vida. O catolicismo aqui, diferente do que você imagina, é permitido completamente. O negócio aqui é que se a igreja se colocar acima do governo, aí sim se torna um problema. Mas você pode ver, os fiéis acabaram de sair da igreja e literalmente está acabando agora, 5 da tarde, está acabando a missa e as pessoas estão saindo. Então você pode ter liberdade religiosa, você pode escolher a sua religião. O que você não pode fazer é nunca atrapalhar aquela bandeira de estar naquele lugar e falar do partido e do comunismo chinês. Isso sim te traria um problema gigantesco. Inclusive, a cruz está abaixo da bandeira da China. Fora isso, você pode exercer sua fé da forma que 敬虔なクリスチャンでもある彼は、厳しい統制下にある教会を目の当たりにし、複雑な表情を隠せません。男子社会の息苦しさと見慣れない食文化に疲労を覚えながらも、彼は次の目的地韓国を経てついに自由と伝統の国日本へと降り立ちます。 mostrar para vocês como que é a realidade de vida aqui na cidade. A gente veio simplesmente pro coração de Osaka, que é um lugar chamado Dotonbori. E aqui é completamente cheio, extremamente turístico, mas é também onde a vida da cidade acontece. Para você ter uma ideia, Osaka tem cerca de 19 milhões de habitantes. E eu acho que só no começo desse vídeo você percebe que eu acho que um terço tá passeando no coração da cidade hoje. E a minha primeira impressão é que é bem parecido com aquilo que eu esperava de Japão. Eu esperava isso muito de Japão. O que você achava? O que você acha, Wilson? Exatamente isso, super lotado. Eu achei que Hong Kong era cheio, mas tô achando que Osaka é mais. E aonde a gente vai entrar aqui, aqui você vai ver pessoa, porque aqui o espaço é menor. E olha só que loucura isso aqui. E apesar desse vídeo começar num lugar turístico, a gente também vai para um bairro afastado, onde a verdadeira vida acontece, e a gente também vai mostrar o micro apartamento que a gente tá ficando. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor primeiras impressões que eu já fiz na história desse canal. Eu vou te falar que eu tô muito impressionado com esse lugar. Isso aqui é uma espécie de rua de compras lotado de lojas diferentes, e essa com certeza é uma dessas lojas diferentes. A gente mostrou para vocês em Hong Kong no começo da entrada de um mercadinho que tinha essas caixinhas que você colocava as moedinhas, rodava e pegava os brinquedos. Olha lá, ó, ele tá fazendo nesse exato momento. E o brinquedo é meio sortido. Olha, ele rodou, colocou a moeda, pegou o brinquedinho e ele vai descobrir o que é agora. E aqui é muito interessante porque você acha basicamente todo tipo de brinquedo que você imaginar, inclusive Pokémon, já que Pokémon faz muito sucesso aqui no Japão. E 日本に到着して、そう、彼は中国との決定的な違いに気づきます。それは、息を飲むほどの腸の清潔さとしとの礼儀正しさです。無数の監視カメラによる強制力がなくともしや、会全体に深い秩序が保たれていました。 Que loucura! Uma loja com mais de um andar, cheia de coisinhas, de brinquedos. Olha só pra você entender. Tem todo que é tipo de anime diferente. Animes que eu nunca nem vi na minha vida. Personagens bem diferentes. Isso aqui parece até Dragon Ball, mas tá diferente do Dragon Ball. Você simplesmente coloca moedinha, custa 2 ien, gira e aí vai cair um bonequinho sortido. E uma coisa que eu tô impressionado é que essa não é a única loja. Você vai do lado, tem outra. E essa daqui tá um pouco menor que aquela, mas é concorrente do ladinho. Com certeza esse lugar vai ter muita coisa diferente, hein? E óbvio que além daquelas lojas, é isso que eu gosto, ó. Você vem aqui, ó, sobe o degrauzinho e aqui, meu filho, aqui você vai descobrindo de verdade os lugares. Olha aqui, aonde que você vai descobrir isso aqui? Vê um turista, não tem um turista nesse lugar, meu filho. Por quê? Porque aqui é a vida escondida do Japão. Olha só, agora eu tô 1.000 ienes por mês. Você teria que carregar muito dinheiro. Mas agora o que a gente vai entender é o seguinte: quanto que a gente precisa pra comer em um lugar que tá lotado de fila e que simplesmente é uma das comidas mais tradicionais e populares aqui de Osaka. É isso que a gente vai descobrir. E como a gente, a Maria, vai com as outras, eu já me fei na fila aqui, né? Que tá bem cheia, pessoal. Se você olhar pra cá, ó,
Meu filho, tem muita gente nessa fila aqui, hein? Deixa eu já ficar aqui antes que eu perca meu lugar, né? Que eu fico zanzando pra lá e pra cá igual um bocoió. Guardo meu dinheiro e vamos esperar na fila aqui. Depois de mais ou menos 40 minutos esperando aqui na fila, tá chegando a nossa vez. Ele prepara ali no espaço bem limitado. Então é só uma pessoa preparando e eu tô com medo de não dar pra mim. Depois eu vou ficar muito triste. Faz muito tempo que eu tô aqui, meu Deus. Os meninos. Como só 2 meninos? Divide. Já pensou em tem que começar tudo de novo? Não, eu peço pros meninos. Juro, peço. Eu vou falar assim, como é que eu falo licença em japonês? Eu não sei. Eu sei que eu vou falar licença. Yami, yami. Só. Tudo que eu quero é comer. Nota, não quero nada disso. Arigatou gozaimasu. Opa, eu já tô tão ansioso que eu tô até me batendo aqui e caindo. Depois de 50 minutos chegou o momento. Esse é o momento sagrado. Agora chegou o grande momento de experimentar talvez uma das comidas de rua mais famosa daqui, o takoyaki. Vamos ver como é que ele é. Olha só isso aqui. É basicamente uma bolinha polvo. Agora o negócio é, será que é gostoso? Parece uma espécie de omelete envolvido. Bom, agora o negócio é saber se é bom, né? Meu Deus, é bom. Eu não gosto de polvo, mas isso é muito bom. Meu Deus. Não, vou até pegar mais. Não. Valeu esperar. Valeu. Esse, com certeza, é o nota 10. Nossa, é muito 10 aqui. É maravilhoso, eu vou comer isso aqui tudinho. Bom, com certeza absoluta, isso foi um nota 10 e custou 1.000 ien, que vai dar cerca de 6 e pouco, o editor deixou na tela. Agora, como será que é a vida num apartamento muito pequenininho? Como que é o transporte público? Será que funciona aqui no Japão? Agora, uma coisa que todo mundo fala é que o transporte público aqui no Japão é extremamente eficiente. Para tirar a prova, a gente vai até o nosso bairro de transporte público. E uma coisa que a gente consegue notar é que é extremamente limpo. Isso é indiscutível e o preço é também bem razoável, porque é 12 reais para 2 pessoas. E o metrô, ele é extremamente rápido e passa a todo momento e a gente consegue. 限られた空間を最大限に生かす日本の極小アパート。そこには窮屈さよりも住む人の快適さを追求するささやかな配慮が詰まっていました。世界中を旅してきた彼でさえ、日本の温かい便座とハイテクと入れのおもてなしにはすっかり心を奪われてしまいます。Extremamente curioso, porque isso aqui é onde você toma banho, mas é onde você também pendura as roupas. E o mais doido que eu tô ainda tentando entender é, esse espaço é onde você pode tomar banho, mas você também pode tomar banho aqui nessa banheirinha. E quando eu falo que é banheiro, está fazendo. E a única camiseta que você tá vendo minha que é azul, é a camiseta que eu uso pra dormir, o resto é tudo preto mesmo. E uma coisa interessantíssima nesses micro apartamentos, eu acho que é toda casa do Japão, são esses banheiros. Eu nunca recebi um tratamento bondário tão VIP na minha vida. Aqui a gente tem botão para limpar, tem um monte de botão que eu não sei o que é, mas eu já saí apertando, os jatos estranhos, ventos, foi bem diferente, o negócio é bem quentinho. Vou te falar que o melhor tratamento que eu já tive na minha vida foi num vaso desse. Eu fico aqui jogando por hora sentado, se deixar. E o bom mesmo é que você sai do banheiro com essa porta gigante que eu quase entalo aqui pra poder sair, e aí você já cai onde? Na cozinha, que é relativamente grande. As coisas são meio baixinhas pra me cozinhar, fico batendo a cabeça, mas aqui temos um fogão 2 bocas. Toda a entrada de casa japonesa você não entra com sapato, então você tem que tirar sempre o sapatinho aqui na entrada. A cozinha é razoável, a produção fica aí pra gente ver quantos passos dá na cozinha. Dá 1, 2, tô em cima de tu, 3. Se a gente der um passinho pra trás, que já começou o quarto, dá mais um. E a geladeira? A geladeira é grande, né? É bom que a geladeira, o micro-ondas e a chaleira em cima e o ferro ainda é maior. É maior que tudo amontoado, né? Maravilhoso. E aqui, outra coisa que eu achei interessante, e eu ainda não sei o que é, mas é interessante que tem muito botão. Eu apertei esse botão porque verde nunca dá problema. Vermelho sempre dá problema, gente, mas nunca... Aqui eu acho que é a temperatura da água. Porque 42 graus Celsius, se fosse o ar-condicionado ou ar-quente, nós estaria fritando aqui dentro, né? Eu acho que é a temperatura da água, que eu acho que tem aquele mais populosa desse universo. E, com certeza absoluta, Tóquio é uma das cidades mais diferentes que existe nesse mundo, que une muita tecnologia, conhecida por ser uma das cidades mais tecnológicas desse planeta, mas também une essas construções tradicionais, como essa daqui de Sensoji que a gente está aqui agora. E para mostrar para vocês como que é essa cidade de uma forma bem diferente, para fazer o melhor primeiras impressões que a gente já fez nesse canal, eu vou andar por toda essa cidade, conhecer como que é a vida aqui, desde pontos turísticos
turísticos até pontos não turísticos. Eu quero ver como que é a vida nessa cidade tão diferente do mundo. E uma coisa com certeza a gente consegue notar. Primeiro que a densidade populacional de Tóquio é muito grande e que a gente está num ponto bem turístico pela quantidade de pessoas que tem aqui. E você não tem ideia que aqui não é nem um terço do que você vai ver nesse vídeo, porque esse nem é o lugar mais turístico de todos. Mas não se engane que aqui é um lugar extremamente interessante e não importa o lado que você vai olhar. Aqui você vai encontrar, ó, você vai encontrar gente gritando, você vai encontrar comidas, você vai encontrar coisas diferentes para você comprar, coisas típicas do mundo. Mas será que é caro? E a gente vai ver isso aqui agora, enquanto a gente vai para uma das regiões mais famosas de Tóquio e também uma das mais tecnológicas, ou pelo menos onde vende as coisas mais tecnológicas. E com certeza absoluta, o valor do transporte público não é uma coisa muito preocupante para o japonês, já que a gente gastou apenas $1 para andar cerca de 7 estações. Ou seja, se você coloca lá em Osaka, e aqui em Tóquio é pior ainda, meu amigo, porque aqui em Tóquio tem mais máquinas do que qualquer outro lugar que eu já vi no mundo. Inclusive, por um bom vídeo de primeiras impressões, a gente tem que... É tanto metrô que vai passando, né? Trem, metrô pra tudo que é lado. Primeiras impressões, a gente tem que fazer o quê, produção? Papá! E pra comer, a gente vai nesse restaurante aqui, ó, que tá do nosso lado. Que é um restaurante interessante, que eu, andando aqui por baixo dos viadutos, encontrei. E é basicamente esse o restaurante. Aqui, meu amigo, é onde mora a nossa próxima comida. Aliás, a nossa primeira comida, eu tô com fome já. Como é que funciona aqui? Basicamente, você vai precisar de ter sacado um dinheirinho. Essa é a nota aqui do Japão. As notas são bem parecidas e até um pouco sem graça, né? Mas se tem valor é o que importa. E aqui nessa máquina você encontra vários lanches diferentes, algumas comidas enlatadas. E eu tô ansioso porque essa máquina faz muito sucesso aqui. Será que 1.000 ien vai dar pra comprar alguma coisa aqui? Eu acho que vai dar exatamente, hein? 5. Será que tá quente as coisas? Será que é uma comida boa isso aqui? Como será que é esse negócio aqui? 5, amigo? 5, 5. Tá em japonês, né? Opa! Lá o nosso 5 cai na bandeja. Desce magicamente pra nossa portinha. Aqui a gente retira o nosso papazão. E é isso aqui que a gente vai comer agora. Tá levemente frio, mas se você quiser lavar a mão por higiene, também tem uma pia ali no seu restaurante top. E fora nosso papá, ainda sobrou 2 moedinhas, que são 200 ien. E na máquina do lado, a gente já tem a comida da produção aqui, hein? Escolhe um. É 200 ien, certinho, ó. Vai dar os 1.000 que eu tenho, que é a única coisa que eu tenho de coração mesmo. E aí, produção, qual que você quer? Chá verde, morango. Pega aquele aqui, ó, que é special. Bom, então vamos pegar esse. 2 moeditas. Esse aqui eu acho que você aperta, né? Ué, mas como que vai cair um sorvete aqui? Vai estragar o sorvete todo? Vai não, ele só se jogou aqui, meu filho. Comida e sobremesa. Agora é saber se é gostoso. A caixinha é bonitinha, agora resta saber se esse lanche embaixo do viaduto é gostoso. Ele vem embaladinho assim no papel. Ó, já vem um guardanapinho molhado. Embalagem nota 10, hein? Eu gostei da embalagem, da inteligência da embalagem. Caprichoso, né? Depois que você abriu, ficou basicamente 6 pedaços de sanduíche enroladinho num papel. Ele é meio frio, tá? Ele não é quente. Obviamente que aqui não tem aonde esquentar, mas eu acho que é pra comer ele assim mesmo. Agora o que resta saber é se esse lanche de katsu, que é carne de porco, é gostoso. Diferente. Eu não esperava isso. Dá mais uma mordida. É incrivelmente bom. O lanche, apesar de ser meio frio, ele é bem molhadinho, ó, porque ele tem esse molho meio barbecue, meio ketchup. A carne de porco tá super bem feitinha e bem gostosa. Não é um lanche quentinho, aquele lanche que acabou de ser feito, mas por incrível que pareça, ele é bem gostoso e vai facilitar bastante sua vida. E essa conta é global e você abre com seus documentos do Brasil. E se você usa o cupom FELEAL20, você ganha até $20 de cashback. Vai lá nos comentários e clica no link da Nomad e coloca o cupom FELEAL20. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Meu Deus, isso aqui tá muito doido. Depois de andar cerca de 10 minutos, chegamos no nosso local. Você acha que é uma cafeteira comum?
não se engane, viu? Esse café não é qualquer café pelo motivo por qual as pessoas vêm pra cá. As pessoas vêm pra cá pra tirar cochilos. Inclusive aqui mesmo, meu amigo, tinha um lugar onde você conseguia dormir em pé e pagava cerca de $6. Então você não vem só pra comer e tomar o seu cafezão, você vem também pra dormir. E isso é um hábito muito comum aqui no Japão. Você entrar em cafeteria e as pessoas estão andando. Isso é uma coisa que só existiria no Japão, é um hábito que eu quero pegar também, porque eu já tô morrendo de sono, por isso que eu tô tomando café. E será que eu posso tirar um cochilinho aqui mesmo? E como eu falei que esse seria um dos melhores primeiras impressões, depois do café a gente tem que passar simplesmente numa das melhores, se não a melhor loja aqui do Japão, que é uma loja de menos de $1. Não a loja de $1, é de menos. Aqui tudo custa cerca de 100 ien, e 100 ien dá cerca de 66 centavos. E aqui, meu amigo, aqui você encontra muita coisa fantástica. Essa é uma das minhas lojas favoritas, principalmente que é muito barato. Aí eu bato aqui a cabeça. Aqui basicamente funciona assim: se não tiver preço, custa 100 ien, que é mais ou menos 66 centavos. Toda essa seção, por exemplo, aqui vai custar somente 100 ien. E aí o que tem nessa seção, Fernando? Doces, balas, que vai compensar bastante comprar assim também. Balas diferentes. Olha isso aqui, hein, produção? É um sushi. É uma bala de goma de sushi, um nigiri de salmão. Talvez, né? Ah, eu quero comprar isso aqui, hein? Isso aqui custa 100 ien, mas fora as coisas de 100 ien, tem algumas que você vai encontrar com preço, tá? Quais são essas que você vai encontrar com preço e que vale muito a pena ainda? Por exemplo, você pode pegar esse carregador aqui, esse carregador portátil de 5.000 amperes por 700 ien. É mais barato que qualquer loja de eletrônico. Eu acho que nem pra alugar nas maquininhas. 彼が日本で最も深く感銘を受けたのは、人混みの中に存在する静寂でした。巨大な監視システムによって作られた表面的な安全ではなく、他者を思いやる個人のモラルとマナがこの驚くべき平穏を作り出しているのです。これこそが彼が見つけた誠の豊かさなのかもしれません。 No Japão, a gente mostrou muitos salgadinhos diferentes, só que aqui chega a ser mais barato do que o supermercado que a gente mostrou. E aí você vai ter opções bem diferentes. Batatas de presunto, essa daqui a gente comeu e mostrou no vídeo, experimentando comida do supermercado, inclusive, olha, uma das melhores batatas que a gente já comeu. E aqui vai custar mais barato que lá, né? Que só custa 100 ien. E lá eu paguei mais caro que isso. Se eu soubesse, eu tinha vindo comprar as coisas do supermercado aqui. Bom, tem uma variedade absurda aqui, mas não é só besteiras assim de salgadinho, não. Aqui também é uma loja ótima para você comprar presentinhos muito baratos e vai ser uma lembrança tradicional japonesa. Você consegue encontrar desde e não permite que você entre gravando ou tirando qualquer tipo de fotografia. Isso até limitou a gente a fazer vários vídeos legais para vocês, infelizmente. Mas não é o caso dessa loja, que além de tudo, ainda é maravilhosa nesse aspecto. Agora, com certeza, uma das coisas mais doidas aqui do Japão é o fato da gente estar andando no meio de uma muvuca de bastante gente e além de não estar sujo, você quase não escuta barulhos. As pessoas aqui têm uma educação que é de outro mundo, uma coisa inacreditável. Aqui você não consegue escutar muito barulho de pessoas conversando, dando risada. Pelo tanto de gente que tem nesse lugar, esse lugar era pra estar um caos, uma feira, e não é o caso do que acontece aqui. Até diferente da Coreia do Sul, que as pessoas gritam, chamam, tentam chamar sua atenção para você comprar, etc. Aqui no Japão, isso... 皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。